Estando todos os vereadores presentes e, portanto, havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da sessão legislativa de 1998. Eu peço que a senhora secretária proceda à leitura do expediente desta noite. Prefeitura Municipal de Conchas, em 20 de março de 1998, Ilustríssima Senhora Doutora Valéria Bufani, muito digníssima Presidenta da Câmara Municipal Honesta. Pelo presente, temos a honra de encaminhar a essa Igreja de Lidade, por intermédio de Vossa Senhoria, o incluso projeto de lei, acompanhado da respectiva exposição de motivos, versando sobre o Fundo Municipal de Cultura e Turismo. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos-nos atenciosamente, professor Miguel José Caran. Projeto de Lei número 13/98. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Cultura e Turismo, encaminhado às comissões. Encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade, Saúde, Cultura e Assistência Social. Projeto de Lei número 4/98. Dispõe sobre a denominação de logradouro público no distrito de Juquiratiba. A Câmara Municipal de Conchas aprovou e eu, Prefeito Municipal de Conchas, promulgo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A Rua da Igreja, localizada no distrito de Juquiratiba, passa a denominar-se Narcisa Maria da Conceição. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e afixação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões, 23 de março de 1998, vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida. Encaminhado às comissões de Constituição, Justiça, Redação e Saúde, Cultura e Assistência Social. Indicação número 18/98. Solicita seja permitida a liberação ao acesso de particulares no transporte de alunos de Juquiratiba para Conchas. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Conchas, professor Miguel José Caran, a seguinte indicação. Seja permitida a liberação ao acesso de particulares no transporte de alunos de Juquiratiba para Conchas, às 17h30 e de Conchas para Juquiratiba, às 22h30. Justificação. A indicação se faz necessária, uma vez que várias pessoas que necessitam se locomover até Conchas e retornar a Juquiratiba, nos referidos horários, têm encontrado muitas dificuldades, pois o ônibus da Caldeirão, que faz a linha Conchas-Juquiratiba, Juquiratiba-Conchas, tem os seguintes horários. Conchas-Juquiratiba, 7h30, 11h30 e 16 horas. E de Juquiratiba a Conchas, 8 e 12h30 horas. Pode-se notar que com os referidos horários da Caldeirão, se algum cidadão necessitar de se locomover de Juquiratiba até Conchas, após as 12h30 horas, não tem como fazê-lo. E se desejar fazer algum curso, vir a encontros religiosos ou mesmo para lazer noturno, também não tem como retornar. Todavia, os alunos que ocupam o ônibus escolar nos horários citados são em torno de 20 ou 30, ficando assim com um número razoável de lugares vagos que poderiam ser ocupados por outros cidadãos. Essa medida não prejudica o transporte escolar e ainda poderá trazer algum lucro para a Prefeitura, uma vez que os moradores se prontificaram a pagar suas passagens. Esta a razão da presente indicação. Conchas, 23 de março de 1998, vereador Darciso Aparecido Leite de Almeida. Indicação número 19/98.
Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, apresenta ao Executivo Municipal a seguinte indicação: seja efetuada a abertura de uma rua ligando a Rua Minas Gerais à estrada municipal que liga Conchas a Piracicaba, após a ferrovia, dando continuidade à Rua Euclides Maracini. Justificativa. Tal ligação é importante e significativa para a cidade, pois o trânsito de caminhões transportadores de lenha, telhas, argila, frangos e outros produtos fariam uso dessa nova rua, não passando pela cidade, oferecendo assim melhores condições de conservação do asfalto. Devemos considerar ainda que, quando do reinício de funcionamento do frigorífico, o trânsito de caminhões pela Rua Minas Gerais aumentará em muito. Com o asfaltamento da estrada que ligará a rodovia Marechal Rondon ao porto, os caminhões que prestam serviços às granjas, cerâmica, olarias e frigorífico se utilizariam dessa nova rua, ultrapassando a ferrovia na passagem próxima ao campo do São José, seguiriam pela Rua Francisco Serrano até a Avenida Gregório Marcos Garcia, junto a Porto Bloco, de onde atingiriam a Marechal Rondon. Sala de Sessões, em 23 de março de 1998, vereador José Delbem. Indicação número 20. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, apresenta ao Executivo Municipal a seguinte indicação: colocação de luminárias no campo de areia localizado na Vila Zanin. Justificativa. Na Vila Zanin existe um campo de areia muito utilizado pelas crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, moradores do bairro, para a prática de atividades recreativas, principalmente futebol. Todas as tardes é grande a frequência dos moradores da vila naquele local, os quais, após o trabalho do dia, buscam aquele ponto para reunirem-se, conversarem, jogar futebol, etc. É importante destacarmos a participação de muitas das mulheres moradoras na Vila Zanin, se utilizando do campo de areia para a prática de futebol. Tendo em vista que ali é o ponto de reunião dos moradores da vila, nada mais justo do que o Executivo Municipal melhorar as condições daquela localidade, iluminando-a para que possa ser utilizada até mais tarde, inclusive à noite. Sala de Sessões, em 23 de março de 1998, vereador José Delbem. Indicação número 21/98. Solicita a restauração da estrada rural no bairro dos Polis. Excelentíssima Senhora Presidenta da Câmara Municipal de Conchas, a vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Conchas, professor Miguel José Caran, a seguinte indicação: seja restaurada com brevidade possível a estrada rural do bairro dos Polis, tendo em vista a precariedade de rodagem naquela estrada, tanto por veículos de passageiros como de caminhões que servem ao abastecimento de ração e entrada e saída de frangos até as granjas. Justificação. A presente indicação deu origem, no plantão dos vereadores da Câmara, em virtude das reclamações dos moradores do bairro dos Polis. Referidos moradores alegam a total precariedade da estrada para a rodagem adequada de veículos, principalmente de caminhões que abastecem as granjas. Com a precariedade do tráfego em referida estrada, os granjeiros correm o iminente risco de terem suas integrações interrompidas, o que levaria a um achatamento da renda familiar, com consequências drásticas. Dessa forma, ante a prioridade de se atender às justas reivindicações dos moradores do bairro dos Polis, aguarda esta vereadora que,
com a máxima urgência, seja determinada a restauração da referida estrada, consistente em tão somente de se passar a esteira na mesma, abrindo-se as respectivas valas para escoamento das águas pluviais. Esta é a razão da presente indicação. Conchas, 23 de março de 1998, vereadora doutora Valéria Bufani. Requerimento número 2/98. Excelentíssima doutora Valéria Bufani, presidente da Câmara Municipal de Conchas. A mesa da Câmara requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a deliberação plenária desta Casa de Leis, no sentido de se proceder esforços com a máxima urgência, junto à Fazenda do Estado, para se obter doação do prédio onde se encontra instalada a sede da Câmara Municipal, em virtude da falta de possibilidade econômica de se adquirir prédio próprio, ante o ínfimo duodécimo destinado mensalmente a esta Casa de Leis, bem como pelo fato do contrato de comodato estar próximo de seu vencimento, ensejando desta forma intranquilidade a todos os vereadores, por possível turbação no desenvolvimento dos trabalhos legislativos que possa vir a ocorrer, no caso da Câmara Municipal ficar desprovida de sua sede de maneira abrupta. Nesses termos, pede deferimento. Conchas, 25 de março de 1998, doutora Valéria Bufani, presidente, José Oscar Pavan, vice-presidente, Newton Carlos Aliberti, primeiro secretário, Amauri Leme, segundo secretário. Antes de passar à discussão do requerimento 02/98, eu só gostaria de ponderar para os senhores vereadores que está sendo agendado, com a brevidade possível, uma audiência com o Procurador-Geral do Estado, com o Procurador-Geral da Fazenda Pública do Estado, exatamente para se ver a possibilidade desse prédio aqui ser doado para a Câmara ou a outro título, de alguma forma, vir parar nas mãos da Câmara. Então, foi por solicitação feita também e sugestão do vereador doutor Anselmo, a mesa fez esse requerimento para existir uma deliberação plenária nesse sentido para poder ser levada para São Paulo. Esse primeiro contato vai ser marcado e depois, futuramente, é lógico, nós vamos precisar do apoio incondicional aí de todos os colegas para essa reivindicação, acho que poder vingar. Então, eu passo a discussão plenária sobre o requerimento. Com a palavra, o vereador doutor Anselmo. Senhora presidente, senhores vereadores, eu acho que realmente é muito necessário que se faça esse movimento, que esse requerimento seja aprovado pelo plenário, encaminhado ao órgão competente, para que a gente resolva definitivamente esse problema da nossa Câmara aqui, da nossa casa. E se a gente conseguir que seja feita uma doação, ou até uma venda, conforme a nossa presidenta falou, a preços módicos para a Câmara, há uma possibilidade de se adaptar melhor esse prédio, com uma construção aumentando suas dependências. Inclusive, a gente já sugeriu que cada partido tenha sua sala para que possa se reunir quando se trata de discutir algum tema aqui de importância. Eu acho que é muito bom e acho que nós devemos realmente aprovar esse requerimento para ser encaminhado lá para São Paulo. Sócio. Continua em discussão o requerimento 02/98. Na ausência de discussão, eu passo a deliberação plenária no sentido de ser aprovado o requerimento 02/98 em forma simbólica. Aprovado, então, por unanimidade o requerimento 02/98, devendo a Secretaria oportunamente certificar isso e encaminhar por ofício para que seja entregue ao Procurador-Geral da Fazenda. Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Indaiatuba, 17 de março de 1998. Prezado Senhor, com os nossos cumprimentos, estamos encaminhando a Vossa Excelência
cópia da proposta de emenda à Lei nº 9.394/96, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 30 de 12 de 96, apresentada por nós, as lideranças do Congresso Nacional e do Senado, no dia 10 de março do corrente. O nosso objetivo é tentar amenizar o rigor que a Lei de Diretrizes e Bases nos impõe e garantir a continuidade de outros projetos de apoio ao estudante, que praticamente inviabiliza na forma como se apresenta a lei. Estamos convictos de que o êxito virá a partir de nossa mobilização e de criação de uma proposta fundamental. Por esta razão que solicitamos o engajamento de Vossa Excelência e o apoio do seu município a essa iniciativa, ao que agradecemos, reiterando o nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Reinaldo Nogueira Lopes Cruz, Prefeito Municipal. Com relação a esse ofício enviado pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, existe o projeto acoplado nesse ofício e as considerações que foram encaminhadas para o Congresso a respeito dessa emenda. Então, fica aqui na Secretaria para disposição de todos os vereadores, principalmente os nossos vereadores ligados à educação, para que possam acompanhar de perto esse processo que nos parece muito favorável para todos os municípios, não só para Indaiatuba, mas para os municípios de um modo geral. Na ausência de oradores inscritos para usar a tribuna livre e para falarem na tribuna em tema livre, eu concedo um intervalo regimental de 10 minutos, onde seguiremos com a ordem do dia e a pauta. Reabrindo os trabalhos da noite e prosseguindo com a ordem do dia, temos o projeto de lei 01/98, de autoria do vereador José Delbem, que dispõe sobre a denominação de logradouro público na Coab 4, passando-se a Rua 15 a denominar-se vereador Orlando Luvisotto. Eu pediria que a senhora secretária procedesse à leitura dos pareceres emitidos pelas comissões. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Saúde, Cultura e Assistência Social. Parecer. O projeto de lei acima citado dá a denominação de vereador Orlando Luvisotto à Rua 15, localizada na Coab 4. O projeto é legal e constitucional. Conchas, 23 de março de 1998. Vereadores da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, presidente, José Delbem, vice-presidente, Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social, Darciso Aparecido de Almeida, presidente, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, vice-presidente, Calil Chaguri, secretário. Tendo em vista os pareceres favoráveis emitidos, eu passo à primeira discussão do projeto de lei 01/98. Na ausência de discussão do projeto, eu passo à primeira votação, que exige maioria absoluta para a sua aprovação, o projeto de lei 01/98, da forma simbólica. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira votação, 01/98, por 12 votos a 0. Em seguida, passamos ao projeto de lei 02/98, de autoria do vereador José Delbem, que dispõe sobre a denominação de logradouro público na Coab 4, passando-se a Rua 11 a denominar-se Rafael Guarino. Eu pediria que a senhora secretária procedesse à leitura dos pareceres emitidos. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Saúde, Cultura e Assistência Social. Parecer. O projeto de lei acima citado dá a denominação de Rafael Guarino à Rua 11, localizada na Coab 4. O projeto é legal e constitucional. Conchas, 23 de março de 1998. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereadores. Dr. Anselmo Eduardo Martellini, presidente. José Delbem, vice-presidente. Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social.
Vereadores: Darciso Aparecido de Almeida, presidente. Dr. Anselmo Eduardo Martellini, vice-presidente. Calil Chaguri, secretário. Tendo em vista os pareceres favoráveis emitidos pelas comissões, eu passo em primeira discussão o projeto de lei 02/98. Na ausência de discussão, eu passo em primeira votação, que exige maioria absoluta, o projeto de lei 02/98, da forma simbólica. Aprovado por unanimidade, por 12 votos a 0, em primeira votação, o projeto de lei 02/98. Em seguida, passamos ao projeto de lei 03/98, de autoria do vereador José Delbem, que dispõe sobre a denominação de logradouro público na Coab 4, passando-se a Rua 1 a denominar-se Virgílio Fechina. Eu pediria que a senhora secretária procedesse à leitura dos pareceres emitidos. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Saúde, Cultura e Assistência Social. Projeto de lei número 3/98. Parecer. O projeto acima citado dá a denominação de Virgílio Fechina à Rua 1, localizada na Coab 4. O projeto é legal e constitucional. Conchas, 23 de março de 1998. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, presidente. José Delbem, vice-presidente. Darciso Aparecido de Almeida, secretário. Comissão de Saúde, Cultura e Assistência Social. Darciso Aparecido de Almeida, presidente. Dr. Anselmo Eduardo Martellini, vice-presidente. Calil Chaguri, secretário. Tendo em vista os pareceres favoráveis emitidos, eu passo em primeira discussão o projeto de lei 03/98. Na ausência de discussão, eu passo em primeira votação, que exige maioria absoluta, o projeto 03/98 da forma simbólica. Aprovado por unanimidade, por 12 votos a 0, em primeira votação, o projeto de lei 03/98. Na ausência de demais proposições a serem deliberadas pelo plenário, e tendo em vista a combinação que houve na sessão anterior, eu pediria que a senhora secretária distribuísse cédulas em branco para os senhores vereadores, para que indiquem o nome do vereador ou presidente da Câmara que pretendem que seja prestada a homenagem. Com a palavra, o vereador José Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, antes de se iniciar a votação propriamente dita, não obstante eu na sessão anterior ter sugerido o adiamento para essa sessão, eu tomaria a liberdade de apresentar mais uma sugestão a vossas excelências e, para tanto, eu justifico essa sugestão. 2 nomes surgiram, em que pese não ter sido colocado em discussão. 2 nomes surgiram para a designação de nome do prédio sede da Câmara Municipal. São 2 nomes que bem representaram a comunidade de Conchas nessa Casa de Leis. Eu entendo que esta homenagem que vai se prestar a qualquer um dos escolhidos, ela deve ser feita por unanimidade. Eu não vejo como se homenagear alguém numa circunstância dessas, se não for por unanimidade. A votação é secreta até, talvez, extra-regimentalmente, para não ferirmos. O vereador me permite só uma colocação? Veja bem, essa votação não é definitiva. Seria a indicação, sugestão, para depois ser transformado em projeto de resolução para ser deliberado pela Casa. É lógico que esse projeto já pretende que seja unânime para que entre e seja aprovado. Complementando o raciocínio aí desenvolvido pelo nobre vereador, eu só deixo no ar para ser discutido aqui no plenário a seguinte posição. Para que não tenhamos que escolher, então, entre um ou outro, fica aqui a minha sugestão de se fazermos o seguinte. Em havendo unanimidade de 2 nomes, ou empate numa ocasião dessa,
eu sugeria que fosse homenageado um desses vereadores, se colocando o nome do edifício da Câmara, edifício vereador fulano de tal. E para que uma outra pessoa não seja excluída, já que foi indicado 2 nomes, que seja colocado o nome do plenário desta casa com o nome daquele outro vereador. Que seriam 2 homenagens que incluiriam os 2 e acabaria resolvendo, eu creio, o conflito plenário. Justamente quando eu ia apresentar a sugestão, foi essa feliz ideia que a Vossa Excelência também teve. Mas é lógico que o importante é que nós estamos imbuídos desse propósito. Mas eu não vou me furtar, realmente a minha sugestão era esta. Eu peço desculpa, mas não eu não queria desculpar. roubar a ideia do nobre vereador. O que interessa justamente a minha ideia, quando queria justificar a sugestão, é que fosse por unanimidade e até, acrescento, eu julgo desnecessário a votação secreta, e se Vossa Excelência e os nobres colegas me permitem, eu já indico a ser submetido os 2 nomes que já são evidentes para todos. São 2 nomes que bem representaram o povo de Conchas nessa Casa de Leis. Cada um com as suas virtudes, mas todos, com certeza, todos, os 2, honraram os cargos para qual foram eleitos. O de saudosa memória, o nosso prezado Luiz Delbem e o nosso prezado Orlando Visoto. Sem embargos da justa homenagem prestada pelo ilustre vereador Zé Delbem, o qual, com certeza, em segunda votação, será votado. Desta forma, os 2 nomes são representativos e merecem a homenagem. Então, quanto a quem vai ser dado o nome de plenário, a quem vai ser dado o nome do edifício sede, é uma questão também a ser decidido de forma aberta por todos nós, e entendo que não deve ser objeto de votação. Talvez uma conversa informal, suspendendo-se a sessão por 2 minutinhos, entre nós a gente decidiria isso para não entrar em votação sequer essa condição de prédio e de plenário. Não sei como Vossa Excelência vê. Considerando os argumentos aí do nobre vereador, eu suspendo por 5 minutos os trabalhos, então, para que a gente possa retomar a discussão e votação. Retomando os trabalhos, e tendo em vista que chegou-se a um consenso em relação às homenagens, eu passaria, então, a pedir a deliberação plenária no sentido de ficar a homenagem a ser feita para a sede da Câmara chamar-se Edifício Luiz Delbem, vereador Luiz Delbem, Gijo, e o plenário desta casa ser homenageado com o nome do vereador Orlando Luvisoto. Então, eu passo a votação nesse sentido, da maneira simbólica. Então, fica aprovado. Então, será apresentado na próxima sessão um projeto de resolução pela mesa nesse sentido. Antes de passar a palavra em explicação pessoal para o plenário, eu gostaria de frisar e deixar registrado aqui nesta casa que digamos, não foi a informação trazida nesta Casa de Leis semana passada pelo nobre vereador Dr. Anselmo, no sentido de que o rádio do Pelotão de Conchas teria sido não atendido a solicitação de um novo rádio. Felizmente, através de contato com o coronel do CPA de Sorocaba, o coronel Luiz Carlos, e também, segunda-feira, eu estive pessoalmente no gabinete do coronel Almeida, que é do CPI em São Paulo. Nós pudemos ter a boa notícia para Conchas de que foi mandado um rádio último modelo, usado somente na capital. São pouquíssimas cidades do interior que possuem esse tipo de rádio hoje. Então, eu quero externar aqui os meus agradecimentos para ambos os coronéis do CPA e do CPI por ter atendido uma reivindicação necessária para o Pelotão de Conchas e que também automaticamente se estende às necessidades da Polícia Civil, que também se utiliza desse serviço.
Eu passo em seguida a palavra em explicação pessoal. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhora Presidente, senhores vereadores, e eu, me passando pelo mesmo que o doutor Tadeu fez na sessão passada, eu gostaria que oficiasse para esse comando da PM agora, né? E agradecendo esse esforço, esse trabalho, de não só mandar um rádio, como mandar um rádio muito potente, muito bom aqui para a nossa Polícia Militar, e constando os agradecimentos desta casa e especialmente desse vereador e da presidente, né? Nós estivemos em Sorocaba lá e vimos a situação e o esforço deles em dar uma satisfação a respeito do que tinha ocorrido. E também eu gostaria de fazer uma colocação. Hoje esta casa mostrou uma sensatez muito grande na decisão agora tomada a respeito do plenário do edifício e de nominá-los. E então eu estive pensando, durante essa administração que nós estamos tendo agora, de Zinho Caram, nós tivemos 3 deputados que se empenharam em trabalhar por Conchas, realmente. Estou falando durante essa administração. É claro que outros deputados já trabalharam muito por Conchas. E entre eles, quer dizer, os 3, eu vou citá-los, o Quito Junqueira, que conseguiu a verba, o Olívio Giosa, que foi um dos maiores batalhadores pela Estrada do Porto, e a Maria do Carmo Piundi, que conseguiu a verba para a creche, ajudou no Carnaval, tem lutado muito também com a Estrada do Porto e outros pedidos que nós temos feito a ela. Então, eu já estou adiantando que eu irei apresentar na próxima sessão um projeto de decreto legislativo concedendo o título também para a deputada. E eu gostaria também que fosse também concedido o título para esse outro deputado, que assim a gente faria justiça aos 3 que nesta gestão têm colaborado muito com o Conchas. Então eu já me comprometo a trazer esse decreto pronto na próxima sessão e, se for apresentado por alguém esse outro decreto, a gente poderia colocar os 3 em votação na próxima sessão, para que concedesse o título ao mesmo tempo, no mesmo dia, para os 3 deputados. Seria uma questão de justiça. Só, senhor presidente. Com a palavra o vereador Darciso. Senhor presidente e nobres colegas, eu gostaria de fazer um agradecimento ao senhor prefeito. Foi um pedido que fiz aí a respeito da educação, de Juquiratiba, da escola lá, onde vinha com problema lá com a garotada de 1ª e 2ª série, onde que já ele resolveu o problema. Então, está de parabéns, senhor prefeito, o pessoal, as mães, estão contentíssimas, então gostaria de agradecê-lo. É isso que eu gostaria de dizer. E dizer também que foi muito bem escolhido os nomes aí do passo da nossa casa aqui de leis. Então, está de parabéns, os 2 nomes aí foram muito bem escolhidos. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Na ausência de demais oradores para falar em explicação pessoal, eu aproveito a oportunidade para convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 1º de abril de 98, às 19h30 aqui na sede. Dou por encerrados os trabalhos.